Olá, meu nome é Viviane, sou estudante da Universidade Estácio e vou apresentar o meu PCC de História da Educação. A proposta do trabalho era visitar os sites de algumas escolas do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio e analisar as propostas pedagógicas e a partir daí responder algumas perguntas. O nome do trabalho é Revisitando a História da Educação. Então, vamos ao vídeo. Não se pode falar da história da educação se não falar da história da humanidade. A educação foi importante para o desenvolvimento da civilização. Acredita-se que a educação sempre existiu de uma forma espontânea e a interação com o mundo e com as outras pessoas sempre proporcionou algum tipo de aprendizagem, seja observando os mais velhos, observando a natureza, rituais, religião, etc. Assim, quando começam as primeiras civilizações, começa então a transformação do ensino de educação. As características identificadas dos modelos educacionais no decorrer da história, bem como suas contribuições na sociedade, foram divididas em Idade Média, Renascimento, Iluminismo e as reformas educacionais do século XVIII e XIX e a educação do século XX para a democracia. A Idade Média era regida a partir da Igreja Católica e o ensino religioso das escolas que eu observei, das instituições católicas, tem os mesmos conteúdos e métodos próprios e proporciona uma educação completa e humanizadora, obtendo o respeito e a tolerância como na era medieval. Na Idade Moderna, com o Renascimento, a figura do professor apareceu. E este, então, era o transmissor de conhecimento, que se expandiu ao longo do século XIX e XX. E com o professor, o aluno desenvolveu atitudes, incorporou valores, como as escolas de hoje, que têm essa preocupação de incorporar valores e o professor ainda continua sendo transmissor de conhecimentos e hoje ele ainda é mediador. Aquele aprender para a vida. No período do Iluminismo e das reformas educacionais dos séculos XIX, 18 e 19, o ensino religioso não fazia mais sentido e a escola passou então a ser leiga e livre, e essa educação parece muito com as de hoje. Na metade do século XIX e a chegada do século XX, a educação então passou para a democracia e resgatou princípios atenienses. A era de Vargas, em 1930, surgiu uma série de leis que regulamentaram e padronizou o ensino em todo o Brasil. A educação então passou a ser dividida em fundamental, ginasial e supletiva. Teoricamente, a preocupação do governo passou a ser a desenvolver a personalidade e cultura do indivíduo, preparar para a vida familiar e a do trabalho. Analisei alguns fatos e situações do passado e de agora, de algumas instituições, e percebi que tem muitos pontos em comum. O jeito de dar aula, o professor na frente da turma, muitas outras coisas como a leitura, a escrita, a capacidade de concentração, o cálculo, o raciocínio, a observação, a análise e desenvolvimento. A diferença é que de agora temos a tecnologia a nosso favor para apoiar, para ter criatividade e novas ideias de ensino. É fundamental observar que o diálogo entre a pedagogia e a educação é de extrema importância, pois estudar o passado para assim ter uma visão crítica dos métodos e mudanças e projetos pedagógicos, entre outros, de agora, é muito importante. Somente conhecendo os fatos ocorridos no passado, referente à educação, é que podemos refletir sobre um futuro melhor. A educação está constantemente em mudanças, assim como tudo na nossa vida está evoluindo. Observando o cenário da educação, podemos afirmar que ela teve consideráveis mudanças, principalmente nas escolas do nosso país. O que se percebe hoje é que as propostas pedagógicas estão cada vez mais atualizadas. Hoje, a maioria das instituições promovem discussões, troca de ideias, reunião com os pais e com os próprios alunos.
As propostas pedagógicas estão também evoluindo e todas as escolas estão preocupadas com o ensino de qualidade. As escolas que eu pesquisei têm considerações com seus alunos e com cada etapa de sua vida. Como cada um adquire o conhecimento e o seu aprendizado, para que o aluno não aprenda somente as disciplinas propostas, mas para que torne cidadãos melhores. Também analisei algumas propostas diferenciadas aqui do Brasil. Propostas pedagógicas diferenciadas. Uma delas é a Escola Meninos e Meninas do Parque. São uma escola super diferente. E também a Escola da Ponte, que também tem propostas pedagógicas diferentes. Mas uma que me chamou a atenção mesmo foi a NAVE, Núcleo Avançado de Pernambuco. É uma escola técnica, tem período integral e os alunos têm a oportunidade de atuar como pesquisadores dentro da própria instituição. E ela estimula a criatividade. Ela une a educação tradicional com ferramentas tecnológicas e seus alunos saem com uma formação técnica para as demandas e necessidades da era digital. Uma outra proposta pedagógica que eu acho importante para ressaltar aqui é a proposta pedagógica dos presídios do Brasil, onde os presos que estudam têm a pena reduzida. A cada 3 dias de estudo, eles têm a pena reduzida de 1 dia. Isso é muito importante para que eles depois possam sair desses lugares com uma, vamos dizer assim, luz no fim do túnel. 2 escolas na minha cidade se destacam por seus projetos pedagógicos. Uma delas é a Escola Estadual Joaquim Nabuco, onde tem o índice de reprovação lá é mínimo e um alto desempenho escolar. Um fator importante são as feiras nos centros da cidade, onde todas as pessoas podem ir e conhecer. Uma outra proposta é a viagem das cidades históricas. Fazer um mergulho na memória do Brasil, conhecer parte do passado para entender o processo de formação do nosso país. Quem está na frente dessa escola é o diretor Roberto, uma figura marcante na vida dos seus alunos. O diretor contagia todos os pais e alunos com sua motivação. É um ótimo profissional e seu trabalho transformou a escola. Uma outra escola que chama atenção pelas propostas pedagógicas é a Escola Estadual Antônio da Costa Pereira. Essa escola ela era considerada de ensino ruim e hoje tem com as propostas pedagógicas da atualidade, essa escola hoje é vista como uma das melhores de ensino aqui na cidade. Essa escola oferece para os seus alunos vários meios para promover sua aprendizagem e também para os professores, para que estes possam dinamizar suas metodologias de ensino. As aulas são atrativas e se aproximam da realidade do aluno e a inovação dos recursos financeiros. Quem está na frente deste trabalho é o diretor Rainel, com a sua forte características de perseverança, sua inteligência ímpar e a sua dedicação. Estudar a história da educação nos faz entender melhor o futuro, nos faz conhecer a importância que o saber pedagógico ocupa. A educação eficiente transforma a história de um país e o destino de uma sociedade. E ter uma boa proposta pedagógica é sinal de uma instituição de sucesso.